Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. O principal benefício deste processo é a determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e controle do desempenho do projeto. O orçamento do projeto inclui todos os fundos autorizados para executar o projeto. A linha de base dos custos é a versão aprovada do orçamento do projeto com fases de tempo, mas exclui as reservas de gerenciamento. As suas entradas são plano de gerenciamento dos custos, linha de base do escopo, estimativas dos custos das atividades, base das estimativas, cronograma do projeto, calendários do recurso, registro dos riscos, acordos e os ativos e processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são agregação de custos, análise de reservas, opinião especializada, relações históricas, reconciliação dos limites de recursos financeiros. E as suas saídas, a linha de base dos custos, requisitos de recursos financeiros do projeto e atualizações nos documentos do projeto. As estimativas de custos são agregadas por pacotes de trabalho, de acordo com a IAP. As estimativas de custos do pacote de trabalho são, então, agregadas para os níveis de componentes mais altos da IAP, como contas de controle, e, finalmente, para todo o projeto. A análise de reservas de orçamento pode estabelecer tanto as reservas de contingência como as reservas gerenciais para o projeto. A opinião especializada, guiada pela experiência em uma área de aplicação, área de conhecimento, disciplina, setor ou em um projeto semelhante, ajuda na definição do orçamento. Quaisquer relações históricas que resultem em estimativas paramétricas ou análogas envolve o uso de características de projetos, parâmetros, para desenvolver modelos matemáticos para prever o custo total do projeto. E a utilização de fundos deve ser reconciliada com quaisquer limites de recursos de fundos alocados ao projeto. A linha de base dos custos é a versão aprovada do orçamento do projeto, referenciado no tempo, excluindo quaisquer reservas de gerenciamento, que só pode ser mudada através de procedimentos formais de controle de mudanças e usado como base para comparação com os resultados reais. É desenvolvido como um somatório dos orçamentos aprovados para as várias atividades do cronograma. A figura ilustra os vários componentes do orçamento do projeto e a linha de base dos custos. Reservas gerenciais são adicionadas à linha de base dos custos para produzir o orçamento do projeto. À medida que as mudanças que justifiquem o uso das reservas gerenciais aparecem, o processo de controle de mudanças é utilizado para a obtenção da aprovação para colocar os fundos de reserva aplicáveis na linha de base dos custos. Os requisitos de recursos financeiros totais e periódicos, por exemplo, quadrimestralmente, anualmente, são derivados a partir da linha de base de custos. A mesma incluirá gastos projetados mais responsabilidades antecipadas. O financiamento frequentemente ocorre em incrementos não contínuos nas suas quantias e pode não ser igualmente distribuído, conforme aparece nos patamares mostrados na figura. Os recursos totais necessários são aqueles incluídos na linha de base de custos, mais as reservas gerenciais, se existirem. Os requisitos de recursos financeiros podem incluir as fontes dos mesmos.